Não me cravou uma faca nas costas. Simplesmente ligou e disse que já era casada. Sem mim, sem testemunhas, sem nenhuma memória em que eu fosse necessária. Eu estava com a tesoura de poda na porta em Porto, entre os gerânios, e do telefone gotejava uma frase: só aqueles que importam. Depois veio o pedido ainda mais frio. As chaves da minha casa em Matozinhos, perfeita para a lua de mel. Entendi que alguém queria arrancar da minha história aquilo que não conseguia compreender, e que eu não ia permitir isso. Antes de começar, quero só agradecer por dedicares tempo a ouvir a minha história. Se quiseres, escreve, por favor, de onde me estás a ouvir e que horas são aí. E agora, permite que eu conte o que aconteceu de verdade. Chamo-me Helena. 3 décadas. Era enfermeira no hospital em Porto. Fiquei viúva cedo. O coração de Pedro partiu-se numa manhã de novembro. Desde então, recompunha a nossa vida como uma chave na partida. Aos fins de semana, ia com a Amélia para Matozinhos, o mole, os waffles, o sal no cabelo. Com as poupanças, comprei uma casa pequena à beira-mar, modesta, de madeira, mas nossa. Na entrada secavam os chinelos e na parede pendia uma foto da Amélia com a areia nos joelhos. Era o nosso refúgio quando os turnos noturnos me roíam os ossos. Conheci o David num jantar. Blazer azul marinho, ramo de rosas. Cortesia como de um manual. Cozinhei cozido à portuguesa e empadas. Ele dizia que os heróis não usam capas, mas aventais. Escutava com atenção, mas as perguntas voltavam sempre ao mesmo. O que vai valorizar? Alugam? Pensou em vender? Sorria, mas nos olhos contava. Na altura, só anotei na memória, como a temperatura de um paciente que pode ser o início de uma febre. Depois começou o corte. Primeiro menos chamadas da Amélia, depois o refrão. O David acha que devíamos focar-nos em nós. Por fim, a foto do anel nas redes, que descobri com estranhos. Os noivados são assunto da família dele, ouvi. Cozinhei caldo verde, que arrefeceu porque não havia quem o comesse. Entendi que alguém me empurrava para fora do quadro, como se a mãe fosse uma cor demasiado ruidosa. Até aquela chamada. Mãe, já casamos, precisamos só das chaves. Matozinhos será ideal, só e ideal. 2 pregos num caixão. Respondi, claro, querida, com a voz treinada nas salas pós-operatórias, onde a suavidade é mais afiada que um bisturi. Desliguei, servi chá e não bebi nada. O chão debaixo dos pés lembrava as marcas molhadas dos chinelos da Amélia. Eu lembrava que ela prometera um dia, vou casar aqui, descalça na areia. Não procurei vingança. A vingança é rápida e faminta. Eu precisava de uma verdade lenta, saciante. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma onde a Amélia aprendia frações, e abri a gaveta com as pastas. Atos de propriedade, apólices, cartas após a morte do Pedro. O papel respira quando volta a ser importante. Decidi uma coisa. Se quiserem entrar na minha casa, entrarão também na história da qual o Davi não pode fugir. À noite fui para Matozinhos. A casa cheirava a tábuas e vento. Na cômoda, uma foto da Amélia em criança. Guardei as chaves no bolso do casaco. As chaves sempre prometem algo. Estas prometiam que ainda não tinha perdido. Voltei por ruas secundárias, passando por lojas a fechar as persianas com o estrondo do fim do dia. No dia seguinte, liguei ao Pedro, antigo polícia, agora detetive privado. Disse-lhe só o necessário. No silêncio, ouvia-se que não pedia um favor, mas salvação. Dá-me uma semana, disse. Desliguei. O bule apitou. Tirei uma pasta velha e pus uma divisória nova. Para eles. Porque se quiserem lua de mel sobre o meu mar, terão de nadar primeiro pelo inverno que preparei para eles. Não há dia em que não volte às memórias que cheiram a mãos cansadas e café da máquina no hospital. Quando o Pedro se apagou de repente em novembro, eu tinha 39 anos e uma filha cujo mundo se desfez num segundo. A Amélia abraçava-se ao bolso do meu avental e sussurrava que não queria que eu também desaparecesse. Prometi que ficava. E promessas feitas a uma criança em luto tornam-se juramentos mais duros que aço. Aceitei todos os turnos extras para as contas baterem certo.
De noite cosia feridas abertas, de manhã costurava fantasias para as peças da escola. Foi aí que nasceu o plano: comprar uma casinha em Matozinhos, um pedaço de terra onde ela pudesse respirar mar, não o cheiro estéril de desinfetantes. Lembro-me do dia da escritura notarial. As mãos tremiam ao assinar. O preço era astronômico para mim: 400 mil euros, cada cêntimo do seguro do Pedro e anos de poupanças. Mas sabia que investia não em tijolos, mas na infância da Amélia. Naquela casa ela aprendeu a nadar. Gritava que tinha medo das ondas e eu empurrava-a mais fundo, segurando-a firme pelas axilas. Depois, assávamos sardinhas no fogo e a areia entrava nos sapatos. Number. Cozinha cheirava a pão de Deus e na mesa chá de framboesa. A Amélia dizia: "Mãe, um dia caso aqui, descalça num vestido que dança com o vento." Essa frase cravou-se em mim mais fundo que qualquer juramento de adultos. Por isso, as palavras que ouvi pelo telefone já depois do casamento, "só precisamos das chaves", foram como cuspir na cara da minha história toda. Cada noite sem sono, cada cicatriz nas mãos, cada acordar na cama vazia após o Pedro de repente tornaram-se nada para ela. A Amélia, a minha menina com o joelho queimado que corria para mim por um penso, falava agora com voz alheia. Voltei com a memória à primeira ceia de Natal, após a morte do Pedro. A neve cobria o quintal todo e servi sopa de beterraba com pastéis na mesa coberta com a toalha bordada da minha mãe. A Amélia ria-se que a árvore de Natal estava torta, porque eu não tinha forças para a endireitar. Mas sentou-se no meu colo e disse que o importante era estarmos juntas, só juntas. Agora o juntas foi trocado por só aqueles que importam. As palavras picavam como farpas, e eu sentia que o David injetava veneno nela devagar, como veneno diluído em água. E embora quisesse acreditar que a filha ainda se lembrava dos nossos verões em Matozinhos, a voz dela soava estranha. À noite peguei num velho bloco onde anotava turnos e despesas. As páginas estavam úmidas e os números testemunhavam quanto tive de sacrificar. Anotei uma nova data com caneta grossa, o dia em que a Amélia anunciou que a casa seria hotel para lua de mel alheia. Olhei para o registro longo, até as letras borrarem com as lágrimas. Não chorava de impotência, porém. Chorava porque sabia que chegava a hora de quebrar o silêncio. A casa não era só um edifício, era testemunha da minha vida, e nenhum David tinha direito a tirá-la. Adormeci na poltrona com as chaves na mão. O frio metálico lembrava que ainda tinha poder sobre as portas que o David tanto desejava. Ainda não sabia que as mesmas chaves abririam também o cofre do passado, onde se escondia a sombra dele. O primeiro encontro com o David ficou na memória como uma farpa. A Amélia ligou uma semana antes e pediu: "Mãe, assa por favor um bolo de natas pelo receita da avó. O David adora doces e faz o teu cozido o melhor." Senti então alguma esperança que se queria gabar dele na minha cozinha. Talvez este homem a amasse mesmo. Cobri a mesa com a toalha branca bordada pela minha mãe. Pus a louça que recebi de presente de casamento dos pais do Pedro. O cheiro de couve estufada e cogumelos secos pairava no ar, e o bolo arrefecia na janela, como nos velhos tempos em que a Amélia de pijama roubava pedaços quentes. O David entrou pontual, blazer azul marinho, camisa tão passada que refletia a luz da lâmpada. Na mão, um ramo de rosas, no sorriso, uma precisão como se tivesse ensaiado ao espelho. "Senhora Helena, é uma honra conhecê-la", disse, e inclinou-se com as flores. A Amélia olhava-o com admiração, e eu senti uma leve picada no coração. Durante o jantar, falava fluido, perguntava pelo meu trabalho no hospital. Escutava sobre turnos noturnos, acenava com a cabeça, repetia que tal força só se pode invejar. À primeira vista, o genro ideal. Mas não me escapou que 3 vezes voltava ao mesmo tema. A Amélia mencionou que tem a casinha em Matozinhos há mais de 20 anos. Deve valer uma fortuna agora. Pensou em alugar no verão a turistas, ou vender enquanto os preços sobem. Cada vez respondia calma: "Não, não é investimento.
É casa de família. Ele repetia. Coisas de família são inestimáveis, mas no olhar dançavam números, não memórias. Sentia como se pesasse a minha vida numa tabela de Excel. Após o jantar, ofereceu ajuda na arrumação. Arregaçou mangas, lavou pratos, sorria amplo. A Amélia emocionou-se e eu observava cada gesto. Os gestos eram tão perfeitamente encenados que, em vez de gratidão, sentia frio. A verdadeira bondade é desajeitada, tropeça, derrama água. Ele era impecável como ator na estreia. Ao sair, abraçou-me e sussurrou. Criou uma filha extraordinária. Deve estar orgulhosa. A frase devia aquecer-me. Em vez disso, soou como linha gasta de um guião. Olhava como a Amélia o segurava pela mão, e nos olhos dela brilhava fé. Aquela noite na cozinha, metendo loiça na máquina, sentia que não era parte do espetáculo, só audiência. Pensei no Pedro. Ele também encantava com sorrisos, até adoecer e tudo se desfazer. O David tinha a mesma lisura, mas faltava-lhe sombra de verdade. No dia seguinte, liguei à minha irmã Maria, que vive em Lisboa. Ele fala demais de Matosinhos, disse. Ela riu. Helena, talvez só queira ser parte da vossa história. Não procures demônios onde não há. Queria acreditar nela. Mas ao olhar pela janela para as pombas no parapeito, sabia que o instinto de enfermeira raramente erra. Ainda não entendia que era a primeira cena de um drama maior. Mas anotei na memória as perguntas dele sobre a casa, cada palavra, cada sorriso. Porque às vezes, pormenores viram prova quando a verdade emerge. Começou inocente como toda a doença lenta. Primeiro a Amélia ligava menos, antes mandava mensagem a meio do dia. Mãe, comi agora os teus pastéis de nata favoritos na pastelaria da estação. Ou olha, o mar hoje parece prata. Agora semanas passavam em silêncio. Quando perguntava, respondia fria. O Dave acha que devo focar-me mais em nós. Ele entende assim uma relação verdadeira. Escutava e sentia como se alguém lhe metesse na boca o sotaque dele, a lógica dele, a necessidade de controlo total. A minha filha soava como eco, não como a rapariga que criei. Queria perguntar, e eu onde fico nisso? Mas em vez repetia mecânica. Se és feliz, eu também. Como se ainda fosse enfermeira dando morfina ao paciente para calar a dor, sabendo que é só ilusão. Depois veio ferida mais funda. Era manhã, segurava a caneca de café e rolava notícias na net sem pensar. De repente vi foto da mão da Amélia, com anel brilhante como se quisesse eclipsar o céu. Legenda. Disse sim. Começamos a nossa eternidade. Debaixo dezenas de comentários, parabéns, corações. Ninguém perguntou pela mãe. Todos assumiam que eu era parte da história. E eu descobria como estranha. O café arrefeceu. A mão tremia. Liguei logo. A Amélia atendeu rindo, ofegante. Mãe, desculpa. Foi tão súbito. O David pediu-me em casamento no nosso restaurante favorito. Depois ligamos logo aos pais dele. Queria ligar-te de manhã, juro. Forcei os lábios a sorrir, embora ninguém visse. Parabéns, conta-me tudo. Contou. Cada detalhe, como ele se ajoelhou, a orquestra tocou anos parabéns ao fundo. A mãe dele já planeava a festa no clube. Escutava como se descrevesse filme onde eu não tinha papel. Quando perguntei pela data da festa, ouvi silêncio. Mãe, é só para a família dele, os mais próximos. Sabes, a mãe dele é tradicional e eu tenho de me adaptar. Senti algo frio escorrer-me pela nuca. E tu? O que pensas? Perguntei. Penso que o David conhece os dele melhor que eu. Tenho de fazer bom começo. Desliguei e sentei-me na cadeira da cozinha. Na mesa, o caldo verde que preparei, contando que comêssemos juntas, que me contasse dos noivados. Agora engrossava, perdia calor, e eu olhava o vapor subir do tacho como anos a voar. À noite andava pelo apartamento tocando objetos. O casaco velho dela no armário, o estojo que deixou após o secundário. Cada coisa gritava, aqui estava a tua filha, a tua vida, o teu coração, e agora o mundo dela girava à volta de outro, e eu devia ser só espectadora. Foi o momento em que entendi que não era separação normal de adulta.
Alguém erguia muro de propósito, e nas pedras do muro escrito um nome: David. O telefone tocou à noite enquanto dobrava lençóis limpos no armário. Pensei que a Amélia diria algo quente, talvez partilhasse detalhe do casamento do qual me privaram, mas a voz dela soava cautelosa, como a suavizar golpe inevitável. Mãe, quero perguntar uma coisa. Só peço, não te irrites. Senti o coração parar. Nada bom começa assim. É sobre a casa em Matozinhos. Apertei a colcha dobrada como escudo. O que tem? A Amélia hesitou. Depois recitou o texto alheio. O Davi diz que não se sente à vontade lá. Não é nosso lugar. Ele acha que, como um dia herdo, talvez fosse melhor passar já para mim. Assim podemos desfrutar sem sentimento de dívida para contigo. A palavra dívida cortou-me por dentro. O meu amor, os meus anos de sacrifícios eram conta a pagar. A Amélia, que abracei noites após o funeral do Pedro, acreditava mesmo que a casa era armadilha, não refúgio? Respondi devagar, para não ouvir tremor. Esta casa não é presente. É parte da nossa vida. Cada canto lembra as tuas risadas, as tuas lágrimas. Não é lugar para dividir como bolo de casamento. O silêncio na linha era mais pesado que grito. Por fim disse: sei, mãe, mas o David acha que é mais saudável se encontrarmos algo nosso. Desliguei e sentei-me na beira da cama. Na mesa de cabeceira, foto da Amélia de anos atrás, cabelo desgrenhado correndo pela praia. Então gritava: mãe, olha, sou rápida como o vento. E agora o vento empurrava-a para homem que passo a passo a cortava de mim. Aquela noite nenhum som no apartamento trouxe alívio. O relógio tiquetaqueava como martelo, o frigorífico zumbia, e eu ouvia só eco das palavras: passa a casa, será melhor. Como se alguém quisesse arrancar coração do peito e dizer que é só pedaço de carne. Pela primeira vez em tempos senti que podia quebrar. Mas sob a camada de dor nascia resistência. Se o David achava que eu era velha que entregava sem luta o mais valioso, enganava-se. Aprendi nos turnos que no silêncio cresce força. Adormeci com chaves na mão. O frio do metal lembrava que ainda eram minhas, e que viria dia em que as usaria não só para abrir portas, mas para fechar caminho que ele queria trilhar pela minha vida como passeio. O que veio depois foi como faca em ferida ainda aberta. A Amélia ligou a meio da semana, voz mais dura que nunca. Mãe, pensaste no que disse? Sobre a casa? É natural que a assuma. O David acha que quanto mais cedo, menos tensões na nossa família. A palavra família da boca dela soou estranha. Desde quando eu deixei de ser família dela? Senti sangue pulsar nas têmporas. Amélia, não é questão de tensões. Esta casa comprei com os últimos dinheiros após o teu pai. Cada centímetro cheira às nossas memórias. Como podes dizer para entregar como se fosse conjunto de pratos? Silêncio. Depois resposta seca. Mãe, não faças drama. Afinal será minha. Para que complicar? O David acha melhor assinares doação já. Doação. Palavra jurídica soava como sentença. Como se quisesse riscar toda a minha passada com uma assinatura. Sentada na cadeira da cozinha, ao lado de prato com sanduíche por comer, senti a terra fugir debaixo dos pés. A casa onde a Amélia aprendeu a andar de bicicleta, onde no terraço comíamos gelados de nata, de repente virava problema. Ouve-me bem, disse controlando o tremor. Esta casa é herança do Pedro, pedaço da vida dele e minha. Não se risca só porque o David não se encaixa nela. A Amélia suspirou irritada como a falar com criança. Mãe, nunca entendes. Ele precisa sentir que algo é nosso, que não estamos à tua sombra. Essas palavras ecoaram na minha cabeça muito após desligar. A tua sombra. Era eu mesmo? A mãe que deu vida toda por segurança dela, agora sombra, obstáculo, peso. Sentei em silêncio, olhos na moldura com foto da Amélia na praia de Matozinhos. Areia colada às pernas, riso tão sincero que doía da memória. Então, parecia livre e despreocupada. Agora soava algemada em voz alheia. Não podia mais fingir que era passageiro.
O David não tentava afastar-me, queria cortar laço entre mim e a Amélia. Entendia que se cedesse a um pedido dele, não pararia. Próximo seria conta poupança, depois cada memória, até eu virar nada. Aquela noite não dormi. Deitada, apertando chaves de Matozinhos como amuleto. Por fim levantei-me, acendi luz e abri pasta velha com documentos. Papéis sussurrantes falavam mais claro que palavras da filha. Isto é teu, a tua vida, os teus anos. Se cedes agora, nada resta. Sabia que não podia agir sozinha. Precisava de verdade fria como aço e alguém para a extrair. De madrugada, olhos ardendo de insônia, peguei telefone e marquei número de homem em quem confiava há anos. Pedro, antigo polícia. Sentia que abria portas para a guerra onde o prêmio não era só propriedade, mas alma da minha filha. O Pedro atendeu quase imediato. A voz, ainda dura como no posto, derramou em mim estranho sossego. Helena, o que se passa? Calei-me um instante ganhando coragem. Depois tirei da gaveta a foto do David e meti em envelope. Preciso que descubras quem ele é de verdade, o que esconde, porque sinto que esconde. Encontramo-nos no dia seguinte numa pequena cafetaria no centro do porto. À volta, burburinho de turistas, cheiro a café e pastéis frescos, e eu sentada com garganta apertada. Tirei envelope com foto e pus na mesa. É o noivo da minha filha, e agora marido. Semana a semana rouba-me a Amélia pedaço a pedaço. Quero saber quem é. O Pedro pegou na foto, olhou atento. Olha demasiado confiante. Assim, miram quem calcula. Sacudiu e acrescentou. Dá-me uns dias, verifico-o, mas prepara-te para ouvir coisas que doem. Acenei, coração batendo como em sala de operações antes do corte. Ao voltar ao apartamento, sentei-me à mesa onde ainda jaziam restos de bolos que assei dias antes. Comi pedaço e senti sem sabor. Na cabeça só martelava. Se tenho razão, a Amélia vive em mentira. Se erro, sou o monstro que destrói própria filha com suspeitas. Dias passavam, cada um mais longo que turno noturno no hospital. Tentava ocupar-me com rotina, regava flores, ia ao mercado por sardinhas frescas, lia à noite diário velho do Pedro. Mas em cada som, cada respiração sentia tensão. Esperava a chamada do Pedro como resultados de análises que decidem vida. A Amélia ligava raro. Quando atendia, falava curto. Mãe, não exageres, está tudo bem. O David trabalha, eu tenho cursos. Vamos ter vida nossa. As palavras eram portas fechadas sem maçaneta do meu lado. Após semana, o telefone tocou. Era o Pedro. Helena, temos de nos ver. Não por telefone. Marcamos no escritório dele nos subúrbios, num prédio velho de tijolo. Ao entrar, vi pilhas de pastas, cheiro a pó e tabaco. O Pedro sentado à secretária com o rosto pesado do que ia dizer. Tinhas razão, começou. Este homem não é quem finge ser. Encontrei rastros que não deixam dúvidas. Deu-me pasta e senti dedos gelados. O papel sussurrante na mão era como o sopro do passado que voltava. E soube que o meu pressentimento não era paranoia, mas instinto de mãe. Mas o que ia cair podia ser pior do que imaginava. As mãos tremiam ao abrir a pasta. Na primeira página, foto do David de anos atrás, sem fato, sem sorriso, em vez sombra de cansaço e algo como raiva. Debaixo, factos secos. 2 noivados que nunca viraram casamento. 2 mulheres de famílias ricas. Ambas cortaram contato de repente. Depois separaram-se dele em escândalo. O Pedro falava calmo como médico com má notícia. A primeira filha de dono de rede de restaurantes em Lisboa. A segunda família com imóveis no Algarve. Em ambos os casos, o Davi tentou aceder ao patrimônio. Uma vez interveio o pai, outra os irmãos. Mas sempre o rasto levava a dinheiro, não sentimentos. O coração batia mais rápido. Folheava documentos, registros bancários, notas policiais, anúncios velhos em jornais. Até bater em algo que me derrubou. Nome familiar como ferida. Morrison, li em meia voz. É o avô dele, explicou o Pedro. Foi sócio do teu Pedro em investimento imobiliário. Desviou milhões, fugiu para fora,
deixando o teu marido em ruína e dívidas. Nos ouvidos ecoou como corredor vazio de hospital. Lembrei esses anos. O Pedro a apagar-se mês a mês, noites sem sono, café amargo na cozinha que nunca acabava. Ele nunca disse toda a verdade. Sabia que algo o quebrou, mas não tanto. Agora o neto do mesmo homem estava na minha casa, olhava a minha filha e falava de amor. Não é coincidência, Helena. O Pedro inclinou-se sobre a mesa. Ele escolhe mulheres com algo a perder e sempre começa por cortá-las dos próximos. Sentei em silêncio, lágrimas correndo pelas faces. Não só porque a Amélia estava em perigo, mas porque o passado que tentei enterrar voltava para acabar a obra. O David não queria só tirar-me filha e casa. Acabava o que o avô começou, tirando-me vida pedaço a pedaço. Saí do escritório, rua cheia de gente normal, mãe com criança, casal com compras, velhote com cão. Olhava-os e queria gritar que o mundo é cheio de lobos em fatos, que a minha filha afogava e ninguém via. À noite sentei-me à mesa em Matozinhos. Espalhei documentos, jornais impressos como puzzle, montando imagem de monstro em pele humana. Acendi luz e comecei plano. Se o David queria guerra, ia tê-la, mas não com gritos nem raiva, só com provas que cortassem a rede de mentiras dele. Preparei pasta vazia e escrevi uma palavra: presente de casamento. Porque se queria chaves da minha casa para a lua de mel, ia tê-las com história que nunca esperava. Pelos 3 dias seguintes vivi em transe. Em vez de café matinal, pilha de documentos na mesa da cozinha. Ordenava-os cronologicamente, marcava a vermelho nomes e datas. Cada rastro da passada dele formava narrativa tão clara que custava crer que a Amélia nada viu, mas sabia. Ele encantava, isolava, apertava a rede devagar. No centro da mesa, pus ato de propriedade da casa em Matozinhos. Papel grosso, assinaturas de notário, carimbos. Olhava-o como o coração que alguém queria arrancar. Ao lado, foto da Amélia criança com gelado de framboesa na mão. Entendi que lutava não só pela casa, mas para a filha ver-se de novo como era. Livre, sorridente, crente no amor, não marioneta manipulada. Preparei pasta com documentos como cirurgião, ferramentas antes de operação. Escolhi impressos de e-mails, cópias de noivados antigos, fragmentos de artigos sobre desvios do avô do David, notas policiais. Acrescentei fotos onde se via a cara dele, uma em clube, outra com sócios suspeitos. No fim, meti ato do Pedro, onde claro que perda de patrimônio foi por fraude do Morrison. A tudo juntei carta manuscrita. Todo o marido deve conhecer a história da família que entra. Desejo-vos que entendam o que é verdade. Helena. A pasta jazia à frente, atada com fita branca, parecia quase presente de casamento. E de certo modo era, só que em vez de votos, escondia a sentença. Na manhã de sexta fui ao porto, ao novo apartamento da Amélia e David. O prédio brilhava fresco, na escada cheiro a tinta. Pus pacote à porta deles, toquei campainha e afastei-me rápido sem olhar para trás. Horas depois, às 15h17, o telefone tocou. Ecrã com o nome da Amélia, mas na linha voz do David, suja de fúria. O que pensas, velha maluca? Como ousas mandar tal lixo? Isto é assédio, ouves? Pus caneca de chá de lado e na minha voz mais sossego que nunca no hospital. Bom dia, David. Entendo que abriste o presente. São mentiras, calúnias puras. Ainda hoje vou à polícia. Sibilava, mas ouvia medo na voz que não escondia mais. Vai, respondi fria. Leva cópias de artigos, atos notariais e extratos bancários. Vão adorar a tua sinceridade. Ao fundo, voz da Amélia, trêmula, perdida. David, do que ela fala? Ele berrou. Não a ouças. É mulher louca que nos quer separar. Não, David, disse baixo. Eu só dei factos. E factos são pacientes. Sempre. Acha um caminho. Desliguei e no silêncio do apartamento pela primeira vez em meses, senti peso cair do peito. Sabia que semente fora plantada. E sementes de verdade, ao baterem no coração, germinam inexoráveis. Quase não dormi a noite toda.
Ainda ouvia na cabeça aquela pergunta que a Amélia sussurrou ao fundo. David, do que ela fala? Havia tremor que conhecia há tempo. O mesmo tom quando criança perguntava por que outras tinham pai e ela não. Era a pergunta que rebentava muro que o David erguia à volta dela. No domingo de manhã, ouvi campainha. Abri e vi a Amélia, sentada nos degraus, encolhida, cabelo emaranhado, olhos vermelhos. Sem maquilhagem, parecia a miúda de 12 que corria para casa com o joelho esfolado. Não disse palavra, só olhou e sussurrou. Conta-me tudo. Sentamo-nos à mesa da cozinha em Matozinhos, a mesma onde ela aprendia a tabela de multiplicar. O café fumegava, mas nenhuma tocou. Comecei a falar do David, dos noivados dele, das mulheres que avisaram, do avô ladrão que destruiu o teu pai. Cada palavra doía como raspar feridas que tentei curar anos. A Amélia não interrompia, só tirou pasta da mala. Espalhou na mesa e-mails impressos. Encontrei isto, deixou o laptop aberto, escrevia com alguém de nome Marcos Cinto. Era sobre acesso a contas do avô dele. As conversas vão há 2 anos. Antes de me conhecer, já sabia de ti, da casa, de tudo. As mãos tremiam, mas olhos afiados como se algemas rebentassem. Contactei uma ex-noiva dele, confirmou cada palavra tua. Disse que ele passo a passo tirava-lhe os próximos, até ficar só. E fugiu, no último instante. Mãe, ele sondava-me como terreno. Eu era plano dele. Olhava a filha, lágrimas correndo pela cara. Amélia, desculpa não confiar desde o início, por deixar ir tão longe. Ela apertou minha mão. Não peças desculpa. Eu virei-te as costas. Mas agora sei o que fazer. É preciso de ti, mãe. Pela primeira vez em anos, ouvi na voz dela a chama antiga, a força que tinha ao gritar na praia que vencia qualquer onda. Sabia que não estava mais só. Éramos 2, mãe e filha. E a nossa arma seria a verdade mais afiada que qualquer mentira. No dia seguinte estávamos no escritório de advogados em Gaia. Prédio velho, corredores escuros, cheiro a pó e pastas de décadas. O advogado Nowak espalhou documentos na mesa e acenou. A sua filha tem pleno direito ao patrimônio do pai. Se dinheiro foi desviado pelo Morrison e o neto usa, temos base para acusações graves. A Amélia escutava atenta e o rosto há pouco apagado, agora traços afiados como aço. Eu sentada ao lado em silêncio, no peito crescendo o sentimento que não sentia há anos, esperança. O advogado apontou pilha de papéis. O essencial são provas. A senhora Helena já reuniu muito, mas precisamos mais rastros que mostrem o David conscientemente usava fontes ilegais. Nesse dia encontramo-nos com a agente do Serviço de Investigação Criminal, Helena R., mulher jovem, olhos escuros, voz decidida. Seguimos o David há meses. Os vossos materiais preenchem lacunas perfeitamente. Se a Amélia concordar, preparamos operação controlada. A minha filha nem hesitou. Concordo, quero acabar isto. Olhava-a com mistura de orgulho e medo. Já não era rapariga indefesa em trela, era mulher pronta a lutar. À noite, o David voltou ao apartamento no Porto com ramo de rosas. Mesmos gestos, mesma doçura encenada. Amélia, cometi erros, mas recomecemos. Amo-te, ponto final. Na voz dele, tanta mel que enjoava. Não sabia que sob a blusa da Amélia havia microfone e na lâmpada da sala escuta. Às 21h30, inclinou-se e sussurrou. Preciso só acesso às tuas contas. Quando o dinheiro mexer, será nosso para sempre. As palavras cortavam o ar como navalha. Então admites que era pelo herança? Perguntou a Amélia calma. Sim, mas devias agradecer-me. Juntos seremos potência. Portas caíram com estrondo. Agentes entraram gritando. Polícia, mãos ao alto. O David virou-se em pânico, sorriso sumido como chama apagada. Algemaram-no à vista da minha filha que ele queria quebrar. Eu, no corredor, via tudo de distância segura. Coração martelava no peito, olhos com lágrimas. Não era fim da nossa luta, mas sabia que era a primeira virada verdadeira. O lobo, enfim, mostrado ao mundo. A notícia espalhou-se rápido. Na manhã de segunda, jornais do Norte escreviam: homem detido em caso de fraudes financeiras antigas.
televisão mostrava foto dele, a mesma que há pouco enfeitava perfil da Amélia nas redes. Agora, em vez de sorriso, rosto tenso, vazio, exposto. A Amélia sentada ao meu lado na cozinha, mãos tremendo sobre caneca de chá. Mãe, todos vão saber. O que digo aos amigos, colegas de trabalho? Abracei-a forte. Dizes verdade, que te deixaste enganar por mentiroso, mas achaste força para te libertar. Não é vergonha. Vergonha seria ficar na rede dele. O julgamento começou 6 semanas depois. Tribunal Regional no Porto, Sala cheia de jornalistas, sussurro de câmaras. A Amélia, pela primeira vez em tempos, vestiu algo como antigamente. Vestido azul simples que a fazia parecer confiante. Saiu ao meio e começou a testemunhar. A voz, por vezes trêmula, era clara e firme. Ele isolava-me da mãe. Repetia que a minha família era peso. Dia a dia cortava-me as asas. E ao mesmo tempo construía imagem de futuro sem lugar para ninguém, além dele e dinheiro. O juiz acenava, jurados anotavam. Após ela vieram 2 outras mulheres, as mesmas que fugiram da rede dele. Histórias quase idênticas, controlo, manipulação, tentativa de tomar patrimônio. Escutava e sentia a garganta apertar. Entendi que a minha filha podia acabar como elas. Arruinada, só, talvez sem abrigo. Defesa tentava pintar o David como jogador leviano sem plano mau, mas provas irrefutáveis. Transferências de contas, e-mails, gravações de escuta. Prego no caixão foi a noite em que sussurrou. Preciso só acesso às tuas contas. O júri não precisou muito tempo. 3 horas de deliberação e veredicto pronto. Culpado em todas as acusações. Quando o juiz leu sentença, 12 anos de prisão, devolução de fundos, a Amélia fechou olhos, lágrima escorrendo pela face. Mas não era de desespero, era de alívio. Saímos da sala juntas, entrelaçadas como quando a levei primeira vez à escola. Jornalistas gritavam perguntas, flashes piscavam, mas para mim só ela existia. A Amélia que enfim voltava para mim, não como menina, mas mulher que sobreviveu. Aquela noite sentamo-nos no terraço da casa de Matozinhos. O mar murmurava calmo e folheávamos álbuns velhos. A Amélia parou numa foto onde ambas, narizes vermelhos de sol, construíamos castelo torto de areia. Mãe, sussurrou, devo-te a vida. Abanei cabeça. Não, filha, a vida deu-te segunda chance. Agora tens de a carregar sozinha. Embora a sentença caísse, o silêncio após tudo era quase mais duro que processo. Em casa reinava paz, mas em mim ainda ecoavam gritos, flashes e perguntas de jornalistas. A Amélia sentava horas no terraço, olhos no horizonte do mar. Os olhos, livres de medo, ainda carregavam traços de vergonha. Certa noite, enquanto cozinhava sopa de beterraba com pastéis, aproximou-se e perguntou: Mãe, as pessoas algum dia param de me ver como vítima? Pus colher de lado, abracei-a pelo ombro. Não podes pensar no que veem os outros. Importante é tu veres em ti alguém forte, porque és mesmo. Devagar voltava à normalidade. Recomeçou a ver amigos, voltou ao trabalho na biblioteca. Mas sempre regressava a Matozinhos, como se a casa fosse pulmões dela. Às vezes ouvia-a de noite andar pelos corredores, tocar molduras velhas com fotos, como a certificar-se que o lugar era dela, não dos planos dele. Eu, por outro lado, começava a sentir algo inesperado após anos. Alívio. Como se peso de todo o casamento com Pedro, morte dele, dívidas e solidão, cedesse devagar. A verdade, embora dolorosa, libertou-me do silêncio eterno. Porém, vida após tal furacão nunca volta ao ritmo antigo. A Amélia começou a falar alto do que passou. Deu entrevista a jornal local, onde contou como atua violência psicológica e como é fácil cair em armadilhas de manipulador. Não me envergonho do que aconteceu. Envergonharia se continuasse presa, disse. Lia essas palavras com orgulho e garganta apertada. Às vezes, ao voltarmos a falar do David, na voz dela surgia amargor. Como me deixei enganar tanto? Como te virei as costas, mãe? Então punha a mão na dela e dizia, porque ele sabia onde bater.
mas a tua força é teres-te erguido. No outono fomos juntas à praia. Vento arrancava cabelo, ondas rebentavam com estrondo. A Amélia tirou sapatos e entrou na água. Virou-se e gritou: sempre quis que o meu casamento fosse aqui, na areia. Mas se algum dia acontecer de verdade, será só com quem ame nós duas, tu e eu. Olhava-a, e em mim crescia sossego que não conhecia desde a morte do Pedro. Entendi que não precisava mais lutar pelo coração dela, voltara sozinho, purificado pela verdade. Não acabo esta história com felicidade, porque não é conto de fadas. Acabo com liberdade, porque a recuperamos ambas. Ela das mentiras dele, eu de anos de medo e silêncio. E liberdade, uma vez reconquistada, não obedece a testamentos, assinaturas, nem sussurros. Liberdade fica no homem como respiração.